pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula onde vamos dar continuidade ao estudo dos componentes dos circuitos elétricos que fazem parte dos circuitos eletropneumáticos. Então, os componentes elétricos nos circuitos são distribuídos normalmente em três categorias: os elementos de entrada de sinais, os elementos de processamento de sinais e os elementos de saída de sinais. Então, nesta segunda parte, nós veremos os elementos de processamento de sinais e os elementos de saída. Elementos de processamento de sinais elétricos. Então, os componentes de processamento de sinais são aqueles que analisam as informações emitidas ao circuito pelos elementos de entrada, combinando-as entre si para que o comando elétrico apresente o comportamento final desejado diante dessas informações. Então, os sensores vão enviar os sinais e os elementos de processamento vão definir o que fazer com esses sinais. Entre os elementos de processamento de sinais, podemos citar os relés, os contadores, os temporizadores e os contadores, entre outros. Todos esses se destinam a combinar os sinais para energização ou desenergização dos elementos de saída. Então, os elementos de processamento sempre vão pegar informações dos elementos de entrada, os sensores, e vão acionar saídas para fazer alguma coisa. Relés. Os relés são chaves elétricas com um ou mais contatos acionados por bobinas eletromagnéticas. No mercado, há uma grande diversidade e tipos de relés que, basicamente, embora sejam construtivamente diferentes, sempre vão apresentar as mesmas características de funcionamento. Então, aqui temos o desenho de um relé. Então, a gente tem uma bobina com um monte de fio enrolado, onde vai ser aplicada a tensão e, por efeito de campo magnético, vai atrair o elemento, mudando os contatos. Então, no caso aqui, a gente tem um exemplo de um relé com um único contato comutador. Então, aqui ele está normalmente fechado. Quando a bobina recebe uma tensão, ela chaveia o contato, o fechado abre e o aberto fecha. Aqui temos um outro exemplo, onde a gente pode ter vários contatos. Neste exemplo aqui nós temos 4 contatos abertos. Então, aqui também lembrar que todos os contatos abertos na numeração terminam em 3 e 4 e todos os contatos fechados terminam em 1 e 2. Algumas vantagens e desvantagens dos relés. Então, como vantagem, é fácil adaptação a diversos tipos de tensões de trabalho. Então, o relé é facilmente adaptável. Insensibilidade térmica em frente ao meio ambiente, ou seja, ambientes frios ou quentes, ele é insensível. Resistência elevada entre os contatos desligados. Isso permite uma grande isolação. Permite acionar vários circuitos independentes entre si. Então, através de um relé eu posso comandar infinitos circuitos. Algumas desvantagens. Ruído ao comutar, então ele faz um barulhinho. Desgaste dos contatos por oxidação. A velocidade de comutação é limitada, ela é baixa, de 3 a 17 milissegundos. Influências externas nos contatos, como poeira e tudo, podem prejudicar o seu funcionamento. Aqui temos um relé de um porte um pouco maior. Neste caso aqui a gente tem um relé, uma indicação de 4 contatos, sendo 2 abertos e 2 fechados. Então aqui os fechados terminam em 2 e os abertos terminam em 3 e 4. Aqui nós podemos ter um outro tipo de relé, por exemplo, agora com 3 contatos abertos e um contato fechado. A bobina. A gente encontra uma diversidade grande de tipos no mercado. Aqui nós temos um outro com contatos comutadores. A grande vantagem desse tipo de relé sobre os anteriores é a versatilidade dos contatos. Então aqui eu tenho 4 contatos comutadores. Se eu precisar de 2 abertos, 2 fechados, eu tenho 3 abertos, 1 fechado e assim por diante.
Contatores de potência. Os contatores apresentam as mesmas características construtivas e de funcionamento dos relés, sendo dimensionados para suportarem correntes elétricas mais elevadas, empregadas na energização de dispositivos que exigem potências altas. Então, o contator ele pode ter uma ou duas bobinas. Os contatos deles, normalmente ele tem um núcleo de ferro para aumentar o campo magnético. Aqui a gente tem uma vista explodida de um contator. Então aqui a gente tem o núcleo de ferro, aqui é um núcleo E, a bobina, um conjunto de contatos móveis, né? E aí, dependendo da tensão, da necessidade, vai aumentar o tamanho da bobina. Então aqui a gente tem vários tipos. Neste caso aqui, por exemplo, a gente observa que ele vem a numeração, mas não vem a identificação se é normalmente aberto ou normalmente fechado. Em alguns casos ele vem além da numeração a essa indicação, então normalmente fechado ou normalmente aberto. A nomenclatura é em inglês, né? Normally closed ou normally open. Relés temporizadores. Os temporizadores, também conhecidos como relés de tempo, possuem um contato comutador acionado por uma bobina eletromagnética com retardo na ligação ou no desligamento. Relé temporizador com retardo na ligação. Esse é o mais utilizado de todos. Então aqui a gente tem um exemplo. Aqui, através de um potenciômetro, é possível ajustar o tempo desejado, né? Neste caso aqui é um temporizador de 0 a 30 segundos. No mercado existe uma gama grande de variedades de tempo. A simbologia dele é um xizinho aqui para indicar que é um retardo na ligação. No caso aqui ele tem um contato comutador, mas ele pode ter contatos independentes, contato fechado e aberto. Aí no mercado tem uma variedade grande também. Ele possui um contato com retardo na ligação, cujo tempo é ajustado então através de um potenciômetro. E quando a bobina é energizada, ao contrário dos relés comuns, que invertem imediatamente os seus contatos, o potenciômetro ele vai retardar o acionamento do contato de acordo com o tempo nele regulado. Então aplica a tensão, ele conta tempo e só depois de passado o tempo ele muda os contatos. Se o ajuste do potenciômetro, por exemplo, for de 5 segundos, ele vai aguardar 5 segundos e depois vai mudar os estados dos contatos. Quando a bobina é desligada, o contato comutador retorna à posição inicial. Então aqui a gente tem um gráfico, onde aqui a gente indica se há mudança ou não do contato, e aqui a tensão na bobina. Então, sem tensão na bobina, o contato original está numa certa posição, você aplica uma tensão na bobina, ele começa a contar tempo e não muda o estado do contato. Passado o tempo, ele altera o estado do contato, se é aberto, fecha, se é fechado, abre. E se eu tirar a tensão da bobina, imediatamente ele volta ao estado natural. Relé com retardo no desligamento. A simbologia agora aqui é preenchido, né? Então, isso significa que é um relé com retardo no desligamento. Quando a sua bobina é energizada, o seu contato imediatamente muda. Ele é como um relé comum, já muda imediatamente. E quando a bobina é desligada, ele começa a contar um período de tempo ajustado no potenciômetro e só depois ele retorna à sua posição inicial. Então aqui nós temos o gráfico, aqui a tensão aplicada na bobina e aqui a mudança ou não do estado do contato. Então quando a gente aplica a tensão na bobina, se for caso na desativação, ele muda o contato imediatamente. Quando você desliga a tensão, ele continua o contato comutado e só depois que passar o tempo, ele volta ao estado natural. Contadores. O símbolo do contador
é uma bolinha aqui, vai identificar que é um contador. Normalmente a gente utiliza também KC para contador e para temporizadores KT. O contador normalmente ele tem um reset que deve ser feito para resetar a contagem e fazer ele iniciar uma nova contagem. Eles registram a quantidade de pulsos elétricos enviados pelo circuito e emitem sinais ao comando quando a contagem atinge o valor programado. Então, o valor do contato ele muda só quando ele atinge a contagem programada. Sua aplicação em circuitos elétricos é de grande utilidade, não só para contar e registrar o número de ciclos, mas principalmente para controlar o número de peças a serem produzidas, interrompendo ou encerrando a produção quando essa contagem atingir o valor nele determinado. Agora vamos ver alguns elementos de saída de sinais elétricos. Então, os componentes de saída são aqueles que recebem as ordens processadas e enviadas pelo comando elétrico e, a partir delas, realizam o trabalho final esperado do circuito. Entre os muitos elementos de saída disponíveis, o que nos interessa mais diretamente são os indicadores luminosos e sonoros, bem como as solenoides aplicados no acionamento eletromagnético de válvulas hidráulicas e pneumáticas. Então, indicadores luminosos são lâmpadas ou LEDs utilizados na sinalização visual, são empregados geralmente em locais de boa visibilidade que facilitem a visualização desse sinalizador. O símbolo dele é um X, é um símbolo de um indicador luminoso ou uma lâmpada. Indicadores sonoros são campainhas ou sirenes, cigarras ou buzinas, e são empregados na sinalização acústica. Ao contrário dos luminosos, são utilizados em locais de pouca visibilidade, onde o sinalizador luminoso seria pouco eficaz. E em casos que precisam uma ação imediata por algum problema sério, é normalmente utilizado também indicador sonoro. Então, a simbologia dele aqui é uma meia-lua cortada, como se fosse uma buzina. Solenoides. Então, as solenoides são bobinas eletromagnéticas que, quando energizadas, geram um campo magnético capaz de atrair elementos com características ferrosas, comportando-se como um ímã permanente. Numa eletroválvula hidráulica ou pneumática, a bobina é enrolada em torno de um magneto fixo, preso à carcaça da válvula, enquanto o magneto móvel é fixado diretamente na extremidade do carretel da válvula. Quando uma corrente elétrica percorre a bobina, um campo magnético é gerado e atrai os magnetos, o que empurra o carretel da válvula na direção oposta ao que foi energizado. Desta forma, é possível mudar a posição do carretel no interior da válvula por meio de um pulso elétrico. Então, a simbologia de uma solenoide é como se fosse um relé com um cortezinho para indicar que é eletromagnética e o símbolo de uma válvula. Então, é uma solenoide acoplada a uma válvula. Então, aqui nós temos a solenoide, que vai ser a bobina aqui enrolada, e ele empurra um carretel, chaveando a válvula para um lado e para o outro. Em eletroválvulas pneumáticas de pequeno porte, o assento da válvula é o próprio magneto móvel da solenoide, e quando o campo magnético é gerado, em consequência da energização da bobina, o êmbolo da válvula é atraído, abrindo ou fechando as passagens do ar comprimido no interior da carcaça da válvula. Então aqui a gente tem um solenoide desligado, a gente tem uma mola que fecha aqui a passagem da pressão para o atuador. E quando a gente aplica uma tensão na bobina, ele atrai o magneto, vencendo a força da mola e permitindo a passagem do ar comprimido do P para o A.
ou do óleo, se for circuito hidráulico, para o atuador. Encerramos então aqui a nossa videoaula, onde vimos os elementos elétricos de processamento de sinais e saída de sinais, e vão nos ajudar a construir os circuitos eletropneumáticos. Espero vê-los numa próxima. Até mais.